Olá a todos e a todas, eu sou o professor Walter Alnes Bezerra, do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de Filosofia e História da Ciência Moderna. Filosofia e História da Ciência Moderna é uma disciplina oferecida em nível de graduação pelo Departamento de Filosofia da USP e ministrada por mim, professor Walter. Este é o 8º vídeo do nosso curso. Estamos na unidade 1, a Revolução Astronômica. Com o vídeo de hoje encerraremos a unidade 1, a Revolução Astronômica. E então este é o segundo vídeo sobre Kepler. O segundo vídeo sobre a parte 3 do curso, versando sobre Kepler. No vídeo anterior, que foi o vídeo número 7 do nosso curso de Filosofia e História da Ciência Moderna, falamos sobre características gerais da obra e do pensamento de Johannes Kepler. Tratamos da obra chamada Mysterium Cosmographicum, que é uma obra de 1596, e discutimos detalhadamente a obra chamada Astronomia Nova, onde Kepler realiza uma ruptura com a circularidade dos movimentos celestes. Portanto, realiza uma ruptura com o chamado axioma platônico. É na Astronomia Nova que Kepler enuncia as suas chamadas, assim chamadas, duas primeiras leis do movimento planetário. A primeira lei, que é a das trajetórias elípticas, e que os planetas executam trajetórias elípticas tendo o Sol como um dos focos. E a segunda lei, que é a lei da proporcionalidade das áreas. O raio vetor que liga o Sol a um planeta em sua órbita varre áreas iguais em tempos iguais, numa órbita elíptica. E falamos também sobre o estilo de Kepler, e especialmente como isso aparece na Astronomia Nova, que é uma obra de 1609. O texto de Kepler, ele registra todas as idas e vindas, todos os becos sem saída, todas as marchas e contramarchas, as tentativas parcialmente bem-sucedidas, mal-sucedidas, razoavelmente bem-sucedidas, etc., que Kepler vai fazendo, com os cálculos todos. Então, a Astronomia Nova é uma obra única, é uma obra singular, porque ela permite esse mergulho, essa visão na própria mente científica de Kepler, no estilo de pensamento científico de Kepler. Então aí aparece tanto a busca da trajetória correta dos planetas, e é bem no final da obra que Kepler chega à trajetória elíptica. Ele passa por várias etapas antes disso, ele considera sucessivamente órbita circular, órbita oval, considera a hipótese vicária, que é uma curva ajustada parte por parte, e finalmente chega lá nos capítulos 58 e 59 da Astronomia Nova à órbita elíptica. Só que antes disso, ainda no contexto da chamada hipótese vicária, que era uma das possibilidades consideradas por Kepler para dar conta dos movimentos planetários, ele já havia formulado a lei da proporcionalidade das áreas. Então, usando essa nomenclatura contemporânea, atual, de primeira, segunda, terceira leis de Kepler, no texto da Astronomia Nova, Kepler chega à segunda lei, a chamada segunda lei, antes da chamada primeira lei, que é a lei das elipses. E havíamos comentado que Kepler vai realizar os últimos, derradeiros e mais decisivos movimentos de ruptura com a tradição astronômica, né? E que então Kepler vai de fato abandonar o axioma platônico,
Na astronomia nova, ele já passa a falar em órbitas em vez de orbes, né? Então, prenunciando já a aceitação da ideia de que os planetas se movem em trajetórias, em curvas geométricas, num espaço vazio, né? E não mais carregados por orbes materiais, orbes cristalinos. Kepler também faz algumas reflexões a respeito da natureza dessa força, da força que moveria os planetas, né? Falaremos mais sobre isso hoje. E Kepler, então, propõe na astronomia nova o que ele chama de uma física celeste justificada ou fundamentada ou encadeada por razões. Então, na astronomia nova, Kepler apresenta uma amálgama entre astronomia, matemática e astronomia física, né? Independente de aceitarmos ou recusarmos a leitura tradicional instrumentalista, que enxerga na astronomia matemática um domínio desvinculado de considerações físicas e cosmológicas, e independentemente do fato de que o próprio Kepler partilhava um pouco essa visão recebida, né? Quer dizer, o Kepler mesmo dizia que os astrônomos normalmente se preocupam só em reproduzir, preservar os movimentos observados por meio de cálculos, mas não se preocupam com a veracidade das hipóteses, nem com as causas físicas dos movimentos. Independente disso, o fato é que em Kepler temos um excelente exemplo dessa amálgama das duas esferas. Quer dizer, fazer astronomia matemática é também fazer astronomia física física é também fazer astronomia matemática em Kepler. E comentamos que na astronomia nova já aparecem considerações sobre a existência de uma ordem cósmica, de uma ordem ou de uma harmonia cósmica que seria uma característica da criação, do Criador, e se expressaria por meio da perfeição das relações matemáticas e geométricas que é possível demonstrar. Então, eu comentei no vídeo anterior, na aula passada, que esse tema de uma ordem e de uma harmonia matemática já está presente no Mysterium Cosmographicum, que é um modelo dos sólidos perfeitos ou poliedros regulares inscritos e circunscritos em esferas. Né? Naquela primeira grande obra, Kepler, ainda pressupondo órbitas circulares, havia chegado a explicar essa sequência dos raios das órbitas dos planetas por meio dessa construção, né, de poliedros e esferas inscritas e circunscritas, respectivamente. Então, esse tema de uma regularidade, de uma ordem matemática presente no cosmos, no universo, já aparece no Mysterium Cosmográfico. Aparece também na astronomia nova, mesmo com a ruptura com a circularidade e a ruptura com o axioma platônico, mas mesmo assim, Kepler considera insatisfatória uma discrepância de 8 minutos de arco, que é o que existia entre as previsões, os cálculos realizados pelo sistema ptolomaico e as observações disponíveis na época. Kepler já considera isso insatisfatório, porque ele dispõe de dados de melhor qualidade, com uma precisão melhor, que eram os dados de Tycho Brahe. E ele diz, bom, em cima dessa discrepância, eu vou buscar um outro sistema de astronomia, vou refundar a astronomia em novas bases, vou formular uma nova astronomia. E nesse processo, ele então
experimenta construções com a hipótese das órbitas circulares, com a hipótese vicária, com a hipótese da órbita oval e finalmente com a hipótese da órbita elíptica. E a certa altura ele argumenta, bom, aqui temos uma discrepância pequena, mas ainda é significativa. E aí ele diz, bom, seria de se esperar que numa criação, estou citando, parafraseando mais ou menos de memória, vocês podem encontrar a citação precisa nos slides. Numa criação caracterizada por regularidades e relações matemáticas e geométricas, seria de se estranhar a existência dessa discrepância. Então, consideraremos essa discrepância ainda insatisfatória e vamos buscar uma hipótese melhor. Para então chegar, né, como eu mencionei, nos capítulos 58 e 59 da Astronomia Nova, à hipótese das órbitas elípticas. Então, esses são os slides que eu vou utilizar na aula de hoje, slides que eu já utilizei no vídeo número 7 e vou utilizar hoje no vídeo número 8 para completar esse nosso percurso pela obra e pensamento astronômico de Kepler. Esses slides estão disponíveis, então, aqui na nossa página, né, de Filosofia e História da Ciência Moderna, aqui nesse endereço, bit.ly/FHCM2020. Esses slides, então, são os slides que eu já utilizei na aula anterior. E retomando agora a partir deste ponto. Eu havia comentado que a Kepler são atribuídas 3 grandes leis dos movimentos planetários. Então, faltou falar sobre essa terceira lei. É a chamada terceira lei de Kepler, ou lei harmônica, né? É obtida em 1618 e exposta nas harmonias do mundo, né? E a formulação de Kepler aqui é a seguinte: é um fato absolutamente certo e exato que a proporção entre os tempos periódicos de 2 planetas escolhidos à vontade é exatamente como a potência de 3 meios da proporção entre as suas distâncias médias, isto é, entre as suas próprias órbitas. Então, aqui a formulação original de Kepler é em termos da linguagem de razões e proporções, como era corrente na astronomia, na ciência, na filosofia natural da época. Em linguagem moderna, diríamos nos seguintes termos: dados 2 planetas, o quadrado da razão entre os seus períodos orbitais é igual ao cubo da razão entre os seus raios orbitais médios. Então, a potência de 3 meios que aparece ali na redação original de Kepler esconde justamente isso, né? Uma razão elevada ao quadrado e uma razão elevada ao cubo, né? Então, em termos contemporâneos, o quadrado da razão entre os períodos orbitais dos planetas é igual ao cubo da razão entre os seus raios orbitais médios. Claro que a essa altura o Kepler já havia chegado à órbita elíptica para os planetas, né? E é nesses termos que é formulada a primeira lei. E é nesses termos também que se expõe modernamente a segunda lei, embora Kepler tenha obtido a segunda lei no contexto da hipótese vicária, não da órbita elíptica. Mas a segunda lei vale também no caso de órbita elíptica. E aqui ele está falando em raios, porém, sabendo que se tem órbitas elípticas com uma certa excentricidade, portanto, que se afastam da órbita circular, Kepler usa a expressão distâncias médias, ou nessa formulação contemporânea que aparece embaixo, raios orbitais médios. Então, um raio médio de uma trajetória que, na verdade, é elíptica, né? Então, essa é a chamada lei harmônica, né?
Notemos que tanto a segunda lei, que era a chamada lei das áreas, né? Só recapitulando, aqui nos slides vocês encontram a segunda lei, que é a lei das áreas, quanto a terceira lei indicam que os planetas se movem mais lentamente quando estão mais distantes do Sol. Na segunda lei, isso aparecia, né, devido à forma elíptica e a área varrida pelo raio vetor que liga o Sol ao planeta numa órbita elíptica. Quer dizer, se as áreas têm que ser, as áreas percorridas em tempos iguais têm que ser iguais, mas se o Sol ocupa um dos focos, portanto ele não ocupa o centro de uma circunferência, mas sim um dos focos da elipse, segue-se daí que o movimento do planeta, esse raio vetor, né, tem que ser mais veloz no trecho da órbita mais próximo do Sol e mais lento no trecho da órbita mais distante do Sol. Então já aparece aqui a relação entre menor distância, maior velocidade e maior distância, menor velocidade de translação. E aqui, na terceira lei, também aparece essa relação. Quer dizer, quanto maior for o raio médio da órbita, mais lentamente se move o planeta em velocidade de translação. Nessa tabela que vocês estão vendo aqui no vídeo, há uma simulação numérica, né? Um exemplo em forma de simulação numérica, tomando valores puramente convencionais aqui de R, do raio médio da órbita, né? Em unidades arbitrárias aqui, né? Não é nenhuma unidade específica, milhão de quilômetros, nem ano-luz. Não, uma unidade genérica, arbitrária de distância. Então, considerando raios de 1 unidade, 2, 4, 8, 16, 32, 64 unidades. Então, o raio vai dobrando, né? Considerando raios médios orbitais que vão dobrando. Bom, é fácil calcular, é pela definição, né? É fácil calcular a circunferência, quer dizer, o comprimento desse círculo médio aí da órbita. Então, caso o raio seja uma unidade, a circunferência seria 2π. Né? Caso o raio seja 2 unidades, a circunferência seria 4π. Caso o raio seja 4 unidades, a circunferência seria 8π e assim por diante. Né? É o comprimento, é a fórmula tradicional para o comprimento de uma circunferência de raio dado. Então, a circunferência também vai dobrando. Vocês veem que são múltiplos de 2π. 2π unidades, 4π unidades, 8π unidades, 16, 32, 64, 128π unidades. Bom, a terceira lei, quando aplicada a esses raios, então considerando que o planeta que tem uma órbita com raio de 1 unidade de distância também tenha, por convenção, estamos convencionando isso em unidades arbitrárias, tenha um período de revolução de 1 unidade de tempo. Né? Não precisa ser ano ou semestre, enfim, é uma unidade de tempo arbitrária. Então, supomos, né, por construção, que o planeta mais interior tem raio de 1 unidade de distância e período de translação, período orbital, de 1 unidade de tempo. Aplicando essa lei proporcional, essa lei harmônica de Kepler, a que valores de períodos orbitais se chegam? A proporcionalidade que nós vimos entre cubo da razão entre raios e quadrado da razão entre períodos vai gerar um padrão
de períodos de translação que vão crescer mais rapidamente do que crescem os raios orbitais e mais rapidamente do que crescem as circunferências orbitais. Então, os períodos, os tempos para os planetas descreverem órbitas completas em redor do Sol vão crescer mais rapidamente. Então, o segundo planeta, o que tem raio de igual a 2 unidades, vai ter um período de translação, um período orbital de 2,828 unidades de tempo. O terceiro planeta, que tem um raio de 4 unidades de distância, vai ter um período orbital de 8 unidades de tempo. O quarto planeta, que tem um raio orbital de 8 unidades de distância, vai ter um período orbital de 22,627 unidades de tempo. O quinto planeta, que tem um raio igual a 16 unidades espaciais de distância, vai ter um período de translação de 64 unidades de tempo, e assim por diante. Então, vocês veem que devido a um lado da equação ter cubo e o outro lado ter quadrado, esses tempos de período orbital de translação vão crescer mais rapidamente. Fazendo agora o quociente entre a circunferência percorrida e o tempo que leva para percorrer essa circunferência, chega-se, como vocês veem na coluna da direita, na última coluna dessa tabela, a velocidade de translação. Então, aí fica muito claro, né? Fica claríssimo aí pela última coluna da tabela que a velocidade de translação é muito menor à medida que o planeta está descrevendo sua trajetória mais longe do Sol. Então, a velocidade do primeiro planeta, o que tem unidade igual a raio igual a 1 unidade de raio de distância, é 6,283 unidades de velocidade aí. A unidade de distância é arbitrária, a unidade de tempo é arbitrária, a unidade de velocidade vai ser a unidade dessa razão, né? Distância por tempo. O segundo planeta, o que tem raio igual a 2 unidades de distância, vai ter uma velocidade de translação igual a 4,443 unidades de velocidade. E assim por diante. Isso vai caindo, até que o sétimo astro, o que tem o raio orbital igual a 64 unidades de distância, vai ter uma velocidade de translação igual a 0,785 unidades de velocidade. Então, velocidade de translação muito menor do que a velocidade de translação dos planetas interiores. Então, nesse exemplo simulado numérico, aparece essa relação. E isso intrigou Kepler, né? Kepler se perguntou, então, qual seria a causa física dessa relação. Por que planetas mais distantes se movem mais lentamente? Seja numa órbita elíptica, considerando a excentricidade da elíptica, então perto do periélio o planeta se move mais rapidamente, e no afélio o planeta se move mais lentamente, seja nessa situação gerada pela lei harmônica. Então, raios menores, velocidades de translação maiores. Raios maiores, velocidades de translação menores. Kepler, então, se perguntou, qual é a causa física dessa relação? Né? Menor distância, maior velocidade. Maior distância, menor velocidade. Bom, então chegamos com isso às considerações de Kepler sobre a noção de força. Nessa tabela aparece já a comparação feita lá no Mysterium Cosmográfico, antes da astronomia nova, entre os períodos de translação dos planetas. Então, se
os planetas estivessem seguindo uma relação de mesma velocidade de translação, né, os períodos teriam que ser muitíssimo mais longos ainda, né? Do aumento da distância resulta não só o aumento no período de translação, mas também a diminuição da velocidade. Essa diminuição de velocidade se dá de maneira linear. Então, se os planetas exteriores girassem, orbitassem na mesma velocidade de translação que os planetas interiores, eles teriam que ter períodos muito menores do que os que eles realmente apresentam. Eles apresentam períodos, na verdade, que crescem muito rapidamente e velocidades que diminuem muito rapidamente, né? Kepler, então, apresenta pela primeira vez uma suposição, uma hipótese a respeito de uma potência motriz ou uma alma motriz dos movimentos dos corpos. Essa tabela aparece num artigo da professora Anastasia Guidi e Tocaso, que é uma importante especialista brasileira em Kepler. E essa tabela é construída da seguinte maneira. Temos aí o período em dias, aí a unidade é o dia, né? O período orbital, por exemplo, de Saturno, né? Primeira coluna, linha superior. Então, Saturno executa a sua revolução em 10.759,12 dias. Abaixo está o período que Júpiter teria se executasse a translação com a mesma velocidade que Saturno. Ele teria um período de 6.659 dias. Mas, na realidade, Júpiter tem um período menor, 4.332,37 dias. E Marte teria um período de 1.785 dias, se tivesse a mesma velocidade de translação que Saturno. Mas, na verdade, ele tem um período bem menor. Vocês veem na terceira coluna, o topo da terceira coluna, Marte tem, na realidade, um período orbital de 686,59 dias. Por sua vez, a Terra deveria ter um período de 452 dias, se eu executasse a sua translação na mesma velocidade que Marte. Mas o período orbital da Terra é bem menor. Ela tem, como se sabe, um período orbital, o ano, né, de 365 dias, 15. Então, abaixo de cada coluna estão os períodos que os planetas teriam se tivessem a mesma velocidade orbital do planeta que está no topo. E na diagonal aparece na diagonal, ou seja, nos elementos do topo de cada coluna, vocês veem que as colunas vão diminuindo, né? Então, nessa diagonal aí aparecem os períodos efetivamente mensurados, efetivamente observados. Bom, o raciocínio de Kepler é que essa diminuição nas velocidades orbitais dos planetas e o aumento nos períodos orbitais de translação com o aumento da distância deveria ser devido à atenuação de alguma força. A atenuação de alguma ação emitida pelo Sol deveria ser a responsável por essa queda na velocidade e esse aumento nos períodos. Então, Kepler é assim levado a elaborar um conceito de força no papel de causa eficiente dos movimentos dos planetas, e responsável, a atenuação dessa força responsável pelo decréscimo da velocidade com a distância.
ainda que essa força fosse inobservável diretamente. Então, entre a primeira grande obra, que é o Mysterium Cosmográfico, e a quarta grande obra, que é a Epítome da Astronomia Copernicana, Kepler vai passar de uma noção mais animista de força, uma alma do movimento, uma anima motrix, uma propriedade ativa dos corpos, por exemplo, em particular um poder ativo do Sol, passando gradualmente para uma noção mais mecânica e mais objetiva de força, né? Então, lembrando que a Epítome é uma obra tardia e já é uma obra de síntese, e até com uma preocupação expositiva, sistemática, didática. É quase um livro-texto manual, diga-se de passagem, excelente de ler, né? Excelente de ler. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre a Epítome. Uma analogia que está sempre presente em Kepler é entre a força de atração gravitacional e o magnetismo. Então, entre a força, a ação, a influência celeste que governa os movimentos celestes e o magnetismo. A analogia com o magnetismo, de resto, não era estranha à filosofia natural. Quer dizer, muita gente, tanto na física, na ciência do movimento, na dinâmica, na astronomia e até em outros campos da filosofia natural, tinha esse fascínio, né, com a ação magnética, que parece ser o paradigma, né, o exemplo paradigmático de uma ação inobservável diretamente, observável apenas pelos seus efeitos, e que se exerce à distância. Aparentemente, o magnetismo seria um exemplo paradigmático de ação física que se propaga, se exerce à distância. Então, esse fascínio com o magnetismo é partilhado por Kepler. Kepler favorece a analogia com o magnetismo em detrimento de uma primeira analogia que ele havia considerado, que era com a luz. Pois ele já conhecia a lei da atenuação da luz, a gente diria hoje em termos contemporâneos, a atenuação do fluxo luminoso, com o quadrado da distância. Então, à medida que aumenta a distância à fonte luminosa, o fluxo luminoso cai com o quadrado da distância. Então, ele cai muito mais rapidamente do que a distância, né? Ora, uma força que se atenua com o quadrado da distância causaria velocidades planetárias diferentes das que são observadas. Então, Kepler supõe, ainda na Astronomia Nova, capítulo 32, que a tal força que move os planetas varia inversamente com a distância, né? E não como seria, no caso de uma analogia com a luz, com o quadrado da distância. Então, Kepler concebe essa força solar como uma virtus, uma virtude, uma emissão ou emanação imaterial do Sol. E o interessante é que Kepler favorece a visão, a gente poderia dizer o modelo, né, de que essa força se exerce por linhas curvas, como que por filamentos que ligam o Sol aos planetas, né? Então, não é uma força que se exerce por linhas de força retilíneas, mas sim por filamentos que, por assim dizer, varrem o espaço. Então, imaginem um turbilhão, ou vórtice, ou redemoinho, né? Então, a parte mais próxima do Sol apresentaria essa linha quase retilínea, só que à medida que a distância vai aumentando, esse campo de velocidades, poderíamos dizer, em termos contemporâneos, em linguagem contemporânea, vai se tornando mais lento. Então, a linha de ação física também vai se curvando. Ou melhor,
A velocidade do vórtice é que diminui em função dessa curvatura desses filamentos. Então, teríamos algo como linhas curvas num vórtice que vão varrendo o espaço, varrendo mais rapidamente a parte mais interna e mais lentamente a parte mais exterior, e carregando assim os planetas. Essa ação não retilínea seria, notem a perspicácia do Kepler, seria causada pelo quê? Pela rotação do corpo do Sol. O fato de que o Sol não está estático no centro. Mas o corpo do Sol, a esfera do Sol, também gira. Portanto, seria essa rotação do Sol que faria com que o vórtice também girasse e fosse se atenuando. A emanação do Sol deveria causar um movimento circular dos planetas. A forma elíptica das órbitas resulta, segundo Kepler, da interação entre essa força solar, essa virtude solar, né, vertical, e o magnetismo inerente a cada planeta. Então, é uma suposição bastante engenhosa, né, que Kepler faz para explicar a órbita elíptica. Como eu já comentei na aula anterior, estamos num período de transição da chamada Revolução Científica e estamos num período de apogeu da chamada Revolução Astronômica. Então, com Kepler já se tem a ruptura com os últimos elementos tradicionalistas da astronomia. Só que, como eu já venho comentando há várias aulas neste curso de Filosofia e História da Ciência Moderna, ainda não se tem uma dinâmica plenamente desenvolvida, compatível com o keplerianismo e com o copernicanismo e com o keplerianismo. Para um sistema geocêntrico, havia uma dinâmica já plenamente, sofisticadamente, satisfatoriamente desenvolvida, que era a dinâmica aristotélica. Para um sistema heliocêntrico, seja de tipo copernicano, seja de tipo kepleriano, não se dispõe de uma física ainda plenamente desenvolvida. Então, o século XVII é um período de uma intensa busca, de um intenso tatear, né, de uma sucessão de conjecturas a respeito de temas como movimento, força, inércia, né? Então, são conceitos que estão sendo trabalhados, estão sendo constituídos no século XVII. Então, Kepler participa desse movimento de novas formulações conceituais. Então, ainda não há uma física, né? Mas já há uma busca do que seriam os contornos de uma nova física que fosse compatível com o heliocentrismo. Né? Em Copérnico ainda não há essa física, né, compatível com essa revisão da centralidade e com a mudança do lugar do observador. Em Kepler já percebemos no texto dele uma busca, uma vez que ele pretende uma reconciliação, nas palavras dele, entre física e astronomia, uma astronomia baseada em causas, uma física celeste. É natural que ele se pergunte, bom, por que essa diminuição de velocidade de translação e esse aumento de período orbital rápido com a distância, né? Porque essa atenuação seria, essa ação seria devida a uma força, mas uma força que se atenua diretamente com a distância. Né? E o porquê da órbita elíptica? Já sabemos que a órbita é elíptica. Mas por que elíptica? Então Kepler, com o seu programa de uma física celeste, não poderia deixar de considerar esse tipo de questões. Então ele vai se perguntar o porquê da órbita elíptica e o porquê dessa atenuação da ação física e essa diminuição da velocidade que cai muito rapidamente com a distância. Então, a solução que Kepler dá é muito engenhosa. Ele diz, é uma interação entre a ação oriunda do Sol,
por meio de uma virtude motriz e o magnetismo inerente a cada planeta. Já havia uma tradição bem longa, de muitos séculos, de especulações, investigações, estudos empíricos e especulações teóricas a respeito do magnetismo. E já havia esse fascínio, né, com o magnetismo como o paradigma de uma interação à distância, né? Aliás, depois o magnetismo vai ser um fenômeno, um conjunto de fenômenos, na verdade, um domínio de investigação que vai colocar bastante dificuldade para a chamada imagem de natureza mecanicista, mas sobre isso falaremos adiante, em próximas aulas do nosso curso. Então, Kepler faz essas especulações. Só que ele não se contenta com uma mera especulação de tipo metafísico. Ele continua perseguindo esse alvo, que é o de uma noção de força e de ação física, tanto quanto possível quantificável. Ou, se ela em si não for quantificável, pelo menos seus efeitos possam ser quantificados, né? E aí chegamos num conjunto de axiomas ou considerações que Kepler apresenta na introdução da Astronomia Nova a respeito da gravidade, da ação da gravidade. Essa mesma gravidade que atua entre o Sol, a Terra, a Lua e os demais planetas. Então Kepler escreve: a verdadeira doutrina da gravidade contém os seguintes axiomas. Primeiro, toda substância, enquanto corpórea, nasceu de modo a encontrar-se em repouso em todo lugar em que foi isoladamente colocada, fora da esfera de um corpo cognato, ou semelhante. Segundo, a gravidade é uma disposição corpórea mútua entre corpos cognatos, ou semelhantes, para unir ou unir-se conjuntamente. Assim, a Terra atrai uma pedra muito mais do que a pedra atrai a Terra. A força magnética está na mesma ordem dessas coisas. Terceiro, os corpos celestes, se principalmente colocarmos a Terra no centro do mundo, não são atraídos para o centro do mundo enquanto centro do mundo, mas para o centro de um corpo cognato esférico, a saber, a Terra. Consequentemente, onde se encontra localizada a Terra, ela será conduzida por suas forças animais e os corpos graves serão atraídos por ela. Quarto, se a Terra não fosse redonda, os corpos graves não poderiam em todo lugar ser atraídos em linhas retas para o ponto médio da Terra, mas poderiam ser atraídos para diferentes pontos a partir de diferentes lados. Quinto, se duas pedras forem colocadas num lugar do mundo próximas uma da outra, fora da influência de algum corpo cognato, essas pedras, de modo semelhante a dois corpos magnéticos, podem vir a unir-se em algum lugar intermediário, cada uma aproximando-se da outra por um intervalo proporcional ao volume da outra. Sexto, se a Lua e a Terra não forem retidas por uma força animal ou qualquer coisa semelhante, e qualquer que seja o seu circuito, a Terra poderia ascender para a Lua cerca de uma das 54 partes do intervalo. E a Lua poderia descender para a Terra cerca de 53 partes do intervalo. E elas poderiam unir-se. Sétimo, se a Terra cessasse de atrair as águas para si, todas as águas do mar poderiam seguir em direção ao corpo da Lua. Então a gente vê nesses axiomas da doutrina da gravidade segundo Kepler interessantíssimas especulações e interessantíssimas conjecturas teóricas já buscando, já com vistas à obtenção de uma física. Um quadro de referência de física, de dinâmica, que pudesse dar suporte a essa nova astronomia, a essa física celeste, né? Baseada em razões, baseada em causas. Então vejam que interessante, em historiografia é sempre suspeito, é sempre complicado falar em antecipações e precursores. Então a gente não deve ler esse texto
de Kepler, essa passagem dos axiomas de Kepler sobre a força, como uma antecipação de Newton. Isso seria uma leitura anacrônica, retrospectiva, né? Mas, uma vez que somos historiadores e historiadoras, estudiosos e estudiosas da história da ciência, situados no presente, não há, de certa maneira, como desconsiderar o que veio depois de Kepler, em particular Newton. É preciso pensar Kepler em seus próprios termos, né, na sua originalidade, mas não podemos deixar de olhar também, na medida em que olhamos para Kepler, enxergar Newton no meio do caminho, né? 80 anos ou 100 anos depois de Kepler, né? Então, precavendo-nos contra uma leitura anacrônica e retrospectiva dos conceitos, vejamos o seguinte. No primeiro desses axiomas, vejam que interessante, há uma noção de inércia. Então, toda substância, a generalidade, vejam a generalidade do axioma, toda substância enquanto corpórea nasceu de modo a encontrar-se em repouso em todo lugar em que foi isoladamente colocada fora da esfera de um corpo cognato. Então, se não tiver outros corpos próximos, ela vai tender a permanecer em repouso. Isso é um tipo de princípio de inércia. Então, como eu comentei, no século XVII a gente encontra uma grande variedade, uma grande pluralidade de concepções de força e de inércia. O axioma 2 também trata da universalidade, não mais da inércia, mas da atração. Então, a gravidade seria uma disposição, né, uma tendência, uma disposição mútua entre corpos cognatos, ou seja, corpos materiais, né? Então, se eles não estiverem próximos, eles têm essa disposição, mas não chegarão a se atrair de fato. Agora, se estiverem próximos, essa disposição passa a ato, e aí eles se atraem e tendem a se unir conjuntamente. E vejam que Kepler já enxerga aqui uma reciprocidade. A Terra atrai uma pedra muito mais do que a pedra atrai a Terra. Mas Kepler não deixa de reconhecer que a pedra também atrai a Terra. E no experimento de pensamento aqui da Terra e da Lua, no postulado 6, ele dá um exemplo numérico. Ele diz, então, se a Terra e a Lua não fossem impedidas por nenhuma outra causa, estivessem apenas livres e apenas sujeitas à atração mútua, a Terra se aproximaria da Lua uma das 54 avos da distância. E a Lua se aproximaria da Terra 54 avos da distância. E elas poderiam unir-se. Então, mesmo o corpo menos pesado, menos grave, atrai um pouquinho também o corpo mais grave. E vejam aqui o postulado, o axioma 3. Uma tentativa já de uma justificação do porquê a Terra funciona como fonte de atração para a queda dos corpos, mesmo que ela não esteja no centro do mundo. Ela está, obviamente, fora do centro do mundo, está orbitando o Sol. Mas pelo fato de ser um corpo cognato esférico, cognato com todos os outros corpos materiais, os corpos graves serão atraídos por ela. Porque pelo fato de ser um corpo material e pelo fato de a gravidade ser uma disposição corpórea mútua entre corpos materiais, a Terra atrai os corpos graves que estão próximos a ela. Então, vejam quão rico é isso. O conteúdo desses 3 primeiros axiomas, como ele é rico. Nós já temos aí os contornos de uma física, uma dinâmica compatível com os movimentos celestes.
com a nova astronomia, com a nova teoria dos movimentos celestes, com a o novo sistema de mundo. Já temos aí os contornos de uma física. Ainda especulativos, ainda tateantes, mas extremamente originais, extremamente perspicazes, né? Então, esses 3 axiomas são muito originais, né? E por meio deles a gente percebe o quanto Kepler deve ter dedicado tempo, esforço e meditação a esse tema, né? O postulado 3, em particular, é muito interessante porque ele abre a possibilidade de que mesmo uma Terra fora do centro do universo possa exercer uma certa atração gravitacional sobre corpos próximos a ela, né? Então, isso com relação aos conceitos dinâmicos, a noção de força de Kepler. Kepler faz aqui alguns experimentos de pensamento, né? No axioma 4 ele especula o que aconteceria se a Terra não fosse redonda. No postulado 5 ele especula sobre o que aconteceria se 2 pedras fossem colocadas próximas entre si e muito longe de todos os outros corpos, o que aconteceria com a Terra e a Lua se elas tivessem liberdade de movimento, e 7º, o experimento de pensamento, o que aconteceria se a Terra cessasse de atrair as águas para si. Temos aí no postulado 7, nesse experimento de pensamento, de maneira muito implícita, muito tácita, o germe, o embrião de uma explicação para o fenômeno das marés. Lembrando que no século XVII também há uma considerável diversidade de hipóteses a respeito das marés, né? E vários autores vão propor explicações para o fenômeno das marés, ou o fluxo e refluxo dos mares, como se dizia na linguagem da época. E esse experimento de Kepler também, guardadas as devidas proporções, quer dizer, precavendo-nos contra um excesso de presentismo retrospectivo, podemos imaginar que ele conteria um germe, um embrião de uma explicação para as marés. Então, talvez as marés sejam em parte devidas à atração gravitacional que a Terra exerce sobre a água e em parte devidas à atração que a Lua exerce sobre a água, né? Mas isso ainda está em termos bastante incipientes aqui. Bom, força então é um tema para Kepler. Um outro tema importante, né, que eu chamei aqui de um constritor global, um constritor intelectual global do pensamento de Kepler, é a sua concepção de harmonia. Né? Já comentamos a harmonia no contexto do Mysterium Cosmographicum e no contexto da astronomia nova. Na Harmonias do Mundo, como não poderia deixar de ser, o tema da harmonia ocupa lugar central, né? Lembrando que os temas de força e harmonia são muito explorados nos textos, nas obras do professor Claudemir Tossato, né? A tese de doutoramento do professor Claudemir foi sobre... A tese de doutoramento do professor Claudemir foi sobre os conceitos de força e harmonia na astronomia física de Kepler, e vários dos seus artigos tratam disso, assim como também artigos da professora Anastasia Guidi, né? Então são temas que já foram muito bem explorados, com muita competência e muita argúcia interpretativa e profundidade, por 2 jovens autores brasileiros. Então, aí na seção
de textos complementares da nossa página, da disciplina de Filosofia e História da Ciência Moderna, vocês encontram links aí para os textos dos professores Claudemir Tossato e Anastácia Guidi e Tocaso, né? Então, com relação ao tema da harmonia. Para Kepler, então, o universo é dotado de uma harmonia matemática intrínseca. Na metafísica de Kepler, as propriedades matemáticas não são acidentais, mas essenciais. Então, elas não são próprias apenas da descrição que fazemos do mundo, mas elas são essenciais, né, ao próprio estofo, né, da realidade. Essa harmonia é o que caracteriza a estética do Criador, expressa sob a forma de arquétipos, que são ideias na mente de Deus e possuem caráter geométrico, principalmente geométrico mais do que aritmético. Por exemplo, os 5 sólidos regulares com os quais nós já tivemos contato na aula anterior. Esses arquétipos que são próprios do Criador e que já apresentam essa harmonia intrínseca, atuam como causas finais formais e também causas materiais e suficientes dos fenômenos naturais, em particular dos fenômenos celestes, astronômicos, né? Então, Kepler ainda não aderiu àquela vigorosa limpeza ideológica que o mecanicismo, a imagem de natureza mecanicista, vai fazer na noção de força, né? Com o mecanicismo que vai se alastrar e vai predominar no século XVII, vai acontecer uma vertiginosa limpeza e faxina, por assim dizer, para usar uma expressão coloquial, no conceito de causa. Quer dizer, para o mecanicismo só vai considerar causas eficientes. Ele vai deixar de considerar os outros tipos clássicos de causa, né? Final, formal e material. Somente causalidade eficiente vai ser considerado pelo mecanicismo. Em Kepler, então, a gente ainda não tem uma adesão a um mecanicismo propriamente, né? Já em autores como Galileu, né, e outros autores, a gente já vai encontrar, sim, uma adesão a um mecanicismo de maneira mais explícita, mais articulada, mais decidida. Aliás, vale comentar que Kepler vai publicar uma pequena obra dialogando com Galileu, né? Dissertatio cum nuncio Siderio. Né? O Siderius Nuncius vai ser um tratado de Galileu sobre astronomia, feita com telescópio, observações telescópicas em astronomia. Siderius Nuncius, o mensageiro das estrelas. E Kepler vai escrever uma obra em diálogo com Galileu, né, Dissertatio cum nuncio Siderio, a conversa com o mensageiro sideral, ou com o mensageiro das estrelas. Então, claro, Galileu também vai participar dessa renovação da astronomia, porque ele vai trazer a importância das observações telescópicas. Não é o único, claro, mas vai ser um dos principais autores que vão trazer para o campo da astronomia a importância das observações telescópicas, e Galileu vai elaborar uma nova ciência do movimento, e uma nova cosmologia, uma nova epistemologia, enfim. Então, com Galileu vão aparecer todos esses elementos. E é interessante saber que Kepler dialoga com Galileu, né, por meio desse texto. Então, em Kepler, existe essa concepção de harmonia intrínseca à natureza, né? Então, o universo, continuando nesse arcabouço, nesse pano de fundo, esse referencial metafísico do Kepler, o universo, com a sua harmonia, foi criado para ser compreendido.
para ser investigado. Como a harmonia fundamental, aquela dos arquétipos, é de caráter matemático, o uso da linguagem matemática é natural na astronomia. Ao se desvendar os arquétipos, torna-se possível formular leis físicas. Ser cognoscível para Kepler significa mensurável e construtível geometricamente. Kepler postula que somente construções cognoscíveis poderiam estar na mente de Deus. Então, em Kepler, a gente tem a ideia, a noção de um Deus criador, construtor, um Deus criador arquiteto, um Deus criador racional. Está presente aí na metafísica kepleriana. A mente humana, apesar de finita e falível, é racional da mesma maneira que a mente de Deus, guardadas as devidas proporções. Ela partilha dessa racionalidade. Por isso ela tem capacidades a priori que lhe permitem acessar esses arquétipos, que são intrinsecamente geométricos, que existem na mente de Criador. E a mente humana partilha em pequeno grau, em pequena dose dessa racionalidade. E, portanto, usando a linguagem matemática e usando teorias formuladas matematicamente, ela tem capacidade de desvendar, de acessar, de vislumbrar esses arquétipos. E há, então, uma harmonia que a gente poderia chamar de arquitetônica no conhecimento, em Kepler, entre os níveis arquetípico, geométrico e físico. O nível geométrico é o que faz a tradução entre o divino e o material, mas o material não seria mais reles ou mais vil. O material também, apesar das limitações inerentes à matéria, o material também, a esfera material, também partilharia dessa excelência matemática e geométrica. Então, a correspondência entre os níveis, o divino e o material, é direta, é concebida em termos realistas. Então, para Kepler, o cientista, o astrônomo, por exemplo, quando está formulando uma teoria e desvendando um campo de investigação, ele está desvendando a estrutura da realidade. Kepler faz uma leitura realista do conhecimento, em particular do conhecimento astronômico. Então, a gente poderia expressar isso numa linguagem totalmente contemporânea e anacrônica, em termos de algo como um isomorfismo, um homomorfismo, uma relação de imersão entre estruturas. Então, nesse sentido, a visão de Kepler é bem diferente de um platonismo de ideias. Então, porque o nível material ele partilha dessa ordem, dessa harmonia, dessa perfeição que é característica dos arquétipos do Criador. E há uma correspondência. Então, Kepler tem esse racionalismo, essa metafísica, esse realismo, e num sentido diferente, por exemplo, de um Platão. Kepler teve contato com uma obra de Ptolomeu, que é a Harmônica. Numa das primeiras aulas do curso de Filosofia e História da Ciência Moderna, eu mencionei que Ptolomeu, numa das primeiras aulas, primeiros vídeos, vocês podem visitar aí no nosso canal, eu mencionei que Ptolomeu tem essa obra, a Harmônica, que tem tradução para o inglês, é possível encontrar na internet. E é um trabalho justamente sobre as relações matemáticas, aritméticas, na música, na acústica musical e na teoria musical e na teoria dos instrumentos musicais.
Então Kepler teve contato com a harmônica de Ptolomeu e reconhece essa dívida para com Ptolomeu na obra Harmonias do Mundo. No entanto, a diferença está principalmente na linguagem que estrutura essas descrições. Quer dizer, a abordagem de Kepler seria muito mais geométrica, né, do que aritmética. Ao passo que em Ptolomeu a linguagem de estruturação desse campo de investigação é mais a linguagem da aritmética, né? Quando se usa geometria, é a geometria das razões e proporções para no fim chegar a razões aritméticas, entre números, né? Ao passo que em Kepler a linguagem é já intrinsecamente a da geometria, da trigonometria, da geometria esférica, da trigonometria esférica e assim por diante, né? Bom, a coincidência entre a harmonia matemática do cosmos e a harmonia musical não é para Kepler uma coincidência. É mais do que uma coincidência, né? Então, pelo ângulo da música, Kepler preferia, ele considerava ainda a escala justa, né? Entonação justa, pré-temperada, né? O temperamento igual virá um pouco mais tarde, né? Ele vai se desenvolvendo ao longo do século, se estabelecendo e consolidando ao longo do século XVII. Então Kepler ainda pensava em termos da escala justa, né? Pré-temperada, e mostra-se habituado à noção de polifonia, né? Lembrando, estamos já no começo do século XVII, então toda a teoria da polifonia, do contraponto, a polifonia linear multivozes, né, já estava amplamente consolidada, já era praticada por inúmeros compositores desde 2 séculos aproximadamente, né? Então, essa harmonia que Kepler pensa não é tanto a harmonia tonal, temperada, né? Não é tanto a harmonia temperada tonal. Quando falamos em harmonia musical hoje, tendemos a pensar o código, o sistema de regras e de convenções da harmonia temperada tonal ocidental, né? Mais uma concepção vertical de relações entre os sons, formando acordes. E os acordes, então, se sucedendo temporalmente, formando cadências. Então, tem a ideia de tensões harmônicas, resolução, uma tonalidade de base à qual a música tende a voltar, né, na sua conclusão, a ideia de resolução das tensões tonais. Então, uma perspectiva mais vertical. É como nós associamos, tendemos a associar o termo harmonia. Harmonia temperada, tonal ou outros sistemas, outros códigos harmônicos, que são possíveis outros sistemas de regras e convenções harmônicas. Em Kepler, não. Kepler ainda tende a pensar essa harmonia em termos de uma harmonia polifônica, mais modal. Então, pré-tonal. Né? O universo da grande polifonia do século XVI, dos grandes polifonistas do século XV e XVI. Né? Século XVI, a época de Palestrina, William Byrd e todos os outros grandes polifonistas do Renascimento. Né? Então, quando Kepler fala em harmonia, a gente tem que pensar mais nessa harmonia polifônica modal, pré-tonal, pré-temperada. Como eu disse, é ao longo do século XVII que a harmonia tonal vai sendo codificada. Bom, o fato é que Kepler faz a associação direta, né, entre distâncias orbitais ou raios orbitais dos planetas
excentricidades das órbitas e velocidades de translação, por um lado, e por outro lado, escalas musicais, né? Então, essa é uma ilustração da obra de Kepler, né? Do Harmonias do Mundo. Essa ilustração é da obra, né? Aqui numa reprodução da edição dos Great Books, né? Da Britânica. Então, nessa associação com entre os planetas e as escalas musicais, entram em jogo considerações sobre a velocidade orbital. Então, veja que Mercúrio, por ser o planeta mais rápido de todos, ele consegue descrever uma escala com extensão, né, com tessitura mais ampla, entre grave e agudo, né? Uma escala mais extensa, uma tessitura mais extensa. Isso se deve à velocidade orbital de Mercúrio, que é o mais rápido de todos. Mas também está em jogo a excentricidade. Então, veja, planetas como Vênus e a Terra, né, cuja trajetória tem uma excentricidade menor, também apresentam escalas mais limitadas. No caso de Vênus, né, em clave de Sol, aí, 3 notas Mi repetidas. Né? Percebam que aqui o editor teve a bondade, né, de fazer a transcrição dessas claves de Dó em várias linhas diferentes, para embaixo, né, nas duas linhas de baixo, para uma notação mais uniforme de clave de Fá e clave de Sol, padrão, né? Então, para mim, por exemplo, que tenho dificuldade com claves de Dó em linhas, espaços, posições variadas, fica bem melhor olhar essas escalas em clave de Fá, clave de Sol. Né? Clave de Sol, que é a do violino, do violão, a clave de Fá, que é a do contrabaixo, assim por diante. Então, as escalas de Terra e Vênus, por exemplo, são mais pobres. Né? Marte, por exemplo, executa uma escala razoavelmente variada. Não porque ele seja tão rápido quanto Mercúrio, mas por causa da excentricidade da órbita de Marte. Né? E vejam, Júpiter e Saturno, no caso de Júpiter e Saturno, predomina a grande distância que eles estão do Sol e o seu grande período de translação e a sua baixa velocidade orbital, portanto, resultando em escalas também bem limitadas. Né? Um Sol, Lá, Si, Lá, Sol em Saturno e um Sol, Lá, Si bemol, Lá, Sol em Júpiter, e é Sol. Né? Então, Kepler faz essa associação direta. Então, ele não recua diante desse paralelismo. Né? E aí ele explicita, né, como se não bastasse um diagrama como esse, ele explicita na seguinte passagem, que eu vou ler com vocês, essa visão musical do cosmos. Né? Essa visão de uma música das esferas num sentido bem literal. Né? Então Kepler escreve o seguinte aqui. De acordo com isso, os movimentos dos céus nada são senão uma certa duradoura polifonia, inteligível, ainda que não audível, com afinações dissonantes, tal como certas síncopas ou cadências por meio das quais os seres humanos, os homens, imitam essas dissonâncias naturais, que tende a certas cláusulas, certas resoluções fixas e prescritas. As cláusulas individuais possuindo 6 termos. Né?
e que ressalta e distingue, marca, né, e distingue a imensidão do tempo com essas notas. Portanto, não é surpresa mais que o ser humano, o homem, esse mico, esse macaco imitador do seu criador, tenha finalmente descoberto a arte de cantar de forma polifônica, né? Que era desconhecida aos antigos, a saber, a ordem para que, né? A saber, para que ele possa tocar a eternidade de todo o tempo criado em alguma pequena porção de uma hora, por meio do concurso artístico de muitas vozes. E que ele possa, assim, em alguma pequena medida, provar, saborear a satisfação de Deus, o artífice, com suas próprias obras. Naquele próprio doce sentido de delícia que é causado por essa música que imita Deus. Então, vejam que passagem bonita, né? Kepler aqui diz que a música polifônica, o canto polifônico contrapontístico, nada mais seria do que uma expressão em miniatura, né, dessa polifonia eterna dos céus. Então, se na aula anterior eu comentei, né, lembrando uma observação que me foi feita pelo professor João Zanetic, eu comentei que Kepler deve ter se sentido no Mysterium quando redigia o Mysterium Cosmográfico, quando preparava o Mysterium Cosmográfico, deve ter se sentido como que um colega de Deus, quando ele encontrou aquela regularidade das órbitas e dos sólidos platônicos. Aqui de novo, né, ao redigir, ao preparar as harmonias do mundo, Kepler provavelmente deve ter se sentido como um colega de Deus, porque desvendou parte aí da grandiosa música das esferas e até deu essa explicação do porquê os seres humanos cantam polifonicamente. E de fato, convenhamos, né, ouvindo certas peças de Palestrina, ou de William Byrd, ou de Tomás Luiz de Vitória, não há como não pensar que, de certa maneira, elas capturam algo do inefável, do divino, do eterno, ou como quer que se queira formular, dependendo aí da fé e da crença de cada um, cada uma, né? Bom, então, nas harmonias do mundo, Kepler tenta adaptar aquela teoria original do Mysterium Cosmográfico, dos círculos sólidos, para esse novo contexto, né? Então, ele escreve que tanto as razões das esferas quanto as excentricidades dos planetas individuais nascem simultaneamente dos arquétipos, ao passo que os tempos periódicos dos planetas resultam da amplitude das esferas e do tamanho dos corpos. Então, ele tenta fazer aí uma ponte. A gente poderia dizer algo como um postulado de ponte, né, em linguagem contemporânea, em linguagem da filosofia da ciência contemporânea, uma espécie de bridge law, aí, um postulado de ponte entre o antigo sistema teórico de Kepler e o seu novo sistema teórico da pós-astronomia nova, já o sistema das harmonias do mundo, né? E chegamos, enfim, à epítome da astronomia copernicana, que é a quarta grande obra, né, de Kepler. Eu havia comentado que se a Astronomia Nova é uma obra de Kepler em que ele apresenta todos os meandros do pensamento e todo o caminho extremamente acidentado
do seu pensamento, com todas as hipóteses, tentativas que deram certo, que não deram certo, que deram mais ou menos certo, etc., o perfil da Epítome da Astronomia Copernicana é completamente diferente. É uma obra de síntese, é uma obra de sistematização extremamente bem acabada, bem cuidada, né? Então é uma obra com um cuidado de organização, de sequência, de ordem dos tópicos, a clareza na exposição, uma obra quase didática, né? Seria como que uma suma astronômica de Kepler, né? Então é um momento já de cristalização e de maturidade do pensamento e do estilo de escrever de Kepler. Então não deixa de ser surpreendente e fascinante que o mesmo autor tenha escrito uma obra tão faiscante, né, e tão vital e tão acidentada quanto a Astronomia Nova, e uma obra tão assentada e consolidada e clara e cristalina e sistemática como a Epítome da Astronomia Copernicana. Vejamos então um trechinho, algumas páginas da Epítome, do livro 5 da Epítome, onde Kepler fala sobre os elementos orbitais, né, que a gente já mencionou na aula anterior, no 7º vídeo do nosso curso. Ele define os elementos que são a anomalia média, a anomalia excêntrica, a anomalia verdadeira e a excentricidade. Então vejam, vocês podem ver isso, depois ler, né, com atenção essa reprodução desse trecho da Epítome da Astronomia Copernicana. Vejam que a forma de exposição é em perguntas e respostas. Então é uma exposição quase que de livro-texto, né, em perguntas e respostas, em que cada pergunta e cada resposta constrói a partir das perguntas e respostas anteriores. Então, não é exatamente uma formulação axiomática, embora a teoria proposta por Kepler e defendida por Kepler tenha uma estrutura de sistematização dedutiva, mas a exposição não é axiomática ou dogmática, como se dizia, né? Uma exposição axiomática significava isso, uma exposição dogmática, dita dogmática, significava isso, uma exposição axiomática, né? Em termos de axiomas e consequências dedutivas. Então, embora não seja exatamente uma exposição em termos de teoremas, proposições, demonstrações, é próxima disso, em termos de perguntas e respostas, né? E com uma grande preocupação de exposição, né, e de didática. Então, aqui algumas páginas para servir de amostra. Vejam como todo o texto está organizado dessa maneira, né? Vejam aqui na página da direita, 991, aqui nessa edição do Great Books da Britânica. No capítulo 3, o que significa o termo anomalia? Depois, quantas anomalias existem como parte de um todo? Quer dizer, quantos tipos de anomalias? O que é a anomalia média? Por que ela é chamada média? E assim por diante. E vejam aqui na página 993, de novo do lado direito, né? O que é a anomalia do excêntrico? Em que sentido se usa o termo anomalia do excêntrico? O que é a anomalia corrigida? Por que ela é dita corrigida? Aqui na página 994, lado esquerdo. E assim por diante. Vejam no início do livro 4. Explique como calcular a anomalia corrigida ou o ângulo no Sol. E assim por diante, né? Bom, com isso, então, falamos
das 4 grandes obras astronômicas do Kepler, o Mysterium Cosmográfico em Astronomia Nova, na aula passada, e na aula de hoje, as Harmonias do Mundo e a Epítome da Astronomia Copernicana. Eu gostaria de terminar a aula de hoje ainda falando um pouco sobre a interação dos temas, a presença de temas no pensamento e na obra de Kepler, como esses temas interagem e, mais interessante ainda, quando esses temas estão em tensão, em algum grau de tensão entre si, uns com os outros, né? Evocando de novo aquele modelo historiográfico e filosófico do Gerald Holton sobre os temas no pensamento científico, né? Então vamos falar um pouco sobre os temas em interação e em entrecruzamento na obra do Kepler, né? Primeiro, o rompimento com os orbes, né, que eu já mencionei no 6º vídeo do nosso curso, quando falei sobre Tycho Brahe, e Tycho Brahe já tem uma crítica decisiva, uma crítica bem forte ao conceito de orbe, especialmente orbe cristalino, orbe material. Toquei também no tema dos orbes no vídeo número 7, na aula número 7, a aula passada do curso. E o tema do rompimento com os orbes, né, e a sua substituição pela noção de órbita ou trajetória no espaço está presente muito fortemente em Kepler. Então, para falar disso, vamos citar um breve trecho aqui de uma carta de Kepler a Johannes Hohenberg, né? É uma carta de 1605, está publicada em latim no volume 15 das obras completas de Kepler, e a tradução desse trecho é do professor Claudemir Tossato. Então Kepler escreve nessa carta a Hohenberg, né? Estou escrevendo os meus comentários sobre os movimentos do planeta Marte. Explico todos os meus esforços para que melhor se conste de como cheguei primeiramente a esses caminhos. Indago muito sobre as causas físicas. A minha impressão é de que a máquina celeste não é como um animal divino, mas como um relógio, no qual todas as variedades de movimento se explicam por uma simplíssima força magnética corporal, igual a um relógio, em que todos os movimentos se formam via um peso simplíssimo. E ensino que a razão pode ser chamada de física por números e geometria. Tycho negou os orbes. Agora ensino como é o novo modo de se entender os movimentos dos planetas sem orbes e como se chegar às excentricidades. Então estão presentes aqui claramente o tema da astronomia física, né? Astronomia baseada em causas físicas, no começo da passagem, e no final da passagem a crítica aos orbes, o abandono dos orbes e até o crédito dado por Kepler a Tycho. Sobre essa parte central da passagem, sobre a máquina e o relógio, né, vamos falar em breve. Vamos voltar a esse tema, né? Mas ainda sobre o rompimento com os orbes, eu chamo agora a passagem do livro 4 da Epítome da Astronomia Copernicana, na tradução do Wallace, do Great Books. Então, a certa altura, Kepler formula a pergunta: existem orbes, esferas sólidas, nos quais são carregados os planetas? E existem espaços vazios entre as esferas? A resposta de Kepler no texto: Tycho Brahe refutou a solidez das esferas por 3 razões. A primeira, a partir do movimento dos cometas. A segunda, pelo fato de que a luz não é refratada. E a terceira, pela razão das esferas. Em função da razão das esferas, porque se elas fossem sólidas, os cometas não poderiam ser vistos cruzando de uma esfera para outra, pois eles seriam obstados pela sua solidez. Mas eles cruzam de uma esfera em outra, como mostra Brahe.
pela luz da seguinte maneira: uma vez que as esferas são excêntricas e uma vez que a Terra e sua superfície, onde está o olho, não são situadas no centro de cada esfera, portanto, se as esferas fossem sólidas, isto é, se fossem muito mais densas do que aquele muito límpido éter, então os raios das estrelas teriam que ser refratados antes que atingissem o nosso ar, como ensina a ótica. E assim, o planeta haveria de aparecer de forma irregular e em lugares muito diferentes daqueles que pudessem ser preditos pelo astrônomo. Eu já mencionei esse argumento da refração, né, na aula sobre Tycho Brahe. Né? Tycho Brahe apresenta já esse argumento, quer dizer, nas interfaces entre os órbes cristalinos teria que haver refração, portanto, desvio da direção do raio luminoso. Né? E não é isso que se observa. E, continua Kepler, a terceira razão vem dos princípios do próprio Brahe, pois eles dão testemunho, tal como o fazem os copernicanos, que Marte às vezes está mais perto da Terra do que está o Sol. Mas Brahe não acreditava que essa troca fosse possível se as esferas fossem sólidas, uma vez que a esfera de Marte teria que intersectar a esfera do Sol. Né? Lembrando, isso seria devido àquele modelo, a construção geométrica, a geometria característica daquele modelo híbrido geo-heliocêntrico de Tycho Brahe. Então teria que haver intersecção, cruzamento de órbes, os órbes carregados pelo Sol e o orbe do Sol e da Lua centrados, por sua vez, na Terra. Né? Bom, então é clara a presença em Kepler do tema da ruptura com os órgãos. Aí temos a questão do espaço vazio. Né? Na Epítome, Kepler escreve que o éter, então ele ainda fala de um éter que preenche o espaço, ele fala desse éter como sendo muito rarefeito e muito límpido. Então o texto de Kepler traz essa pergunta. Então, o que existe nas regiões planetárias além dos planetas? Resposta: nada, exceto o éter, que é comum às esferas e aos intervalos. Ele é muito límpido e ele cede aos corpos móveis não menos prontamente do que cede à luz do Sol e das estrelas. E de maneira que as luzes podem descer até nós, chegar até nós. Pergunta: se é éter, então ele teria que ser um corpo material possuindo densidade. Não irá, portanto, a sua matéria resistir um tanto aos corpos móveis? Resposta: ao contrário. O éter é mais rarefeito do que o nosso ar, uma vez que ele é muito puro e estando espalhado, como está, sobre um espaço que é praticamente imenso. Então vejam aqui a presença já desse par temático, né, de um espaço vazio e um espaço preenchido com éter. Só que se for um éter, se não for um vazio, há de ser algum tipo de substância, mesmo que muito sutil. Não teria que ter densidade? A resposta do Kepler aqui é bastante ad hoc. Né? É uma resposta, quase uma petição de princípio, é question begging, como se diz em inglês. Ele diz, embora não seja vazio, seja uma substância, ele é muito mais rarefeito do que o ar e ainda mais a densidade é menor. Está espalhado numa área, volume muito grande, numa região muito grande, e por isso não vai resistir aos corpos que se movem através dele. A pergunta insiste, vejam como Kepler mesmo dá ao texto um recorte, um desenho dialético. Né?
A pergunta então é: não obstante, a matéria do éter não é absolutamente nula. Serão as estrelas, portanto, ainda em alguma medida impedidas por ele? Resposta: podemos, sem maior inconveniente, atribuir tal pequeno impedimento do movimento e tal pequena resistência ao éter, do éter aos corpos móveis, tal como mesmo antes disso teria que ser concedido que eles oferecem alguma resistência em função da própria matéria dos seus corpos, como ficará claro abaixo. Então, poderíamos admitir, né, um pequeno impedimento e uma pequena resistência. E se nenhuma resistência puder ser atribuída ao éter, uma vez que é bastante crível, notem, bastante crível, que o éter que cerca o globo móvel acompanha muito de perto o globo. Isso com base na grande limpidez, na muito grande limpidez e transparência, né, do éter. Quer dizer, de novo, uma resposta, de certa maneira, question begging. Quer dizer, mesmo que seja material, mesmo que seja uma substância, não seja um espaço vazio, é quase uma definição tão rarefeito e tão límpido e tão pouco impeditivo quanto se queira, né? Basta definir esse meio como sendo tão pouco impeditivo e tão rarefeito e tão transparente quanto se queira e pronto, né? Se obtém a resposta desejada. Então, o tema do éter, do vazio e do pleno, ele vai continuar ao longo da ciência moderna, falando um pouco sobre agora o arco histórico do nosso curso, da nossa disciplina como um todo. O tema do vazio, do pleno e do éter vai persistir ao longo dos séculos 17, 18, 19, chegando até o 20, né? Então, mesmo na virada do século XIX para o XX, com o experimento de Michelson-Morley, com a relatividade geral, com as opiniões um pouco ambíguas, a posição um pouco dúbia, ambígua, cambiante de Einstein com relação ao éter. Mesmo com esses desenvolvimentos, o tema do éter continua, ou de um meio sutil, continua presente na filosofia natural e na física. O século XIX, como mostrou Larry Laudan, né, o filósofo e historiador da ciência Larry Laudan, no século XVIII, melhor dizendo, o século XVIII é um verdadeiro labirinto de fluidos sutis e meios etéreos com variadas propriedades, né? Então esse tema vai persistir, né? Não só está presente em Kepler, mas vai ser uma discussão, vai ser tema de discussão e rejeitado, inclusive, por vários filósofos naturais no século XVII, no século XVIII, começa a reaparecer o método das hipóteses sobre entidades inobserváveis, no XVIII e no XIX, e em plena virada do século XIX para o XX ainda vai ser tema de discussão, né? O éter, o quanto o eletromagnetismo deveu ao éter, né, ao conceito de éter na sua fase inicial, né? As primeiras formulações do eletromagnetismo moderno ainda nascem no contexto de um quadro conceitual que inclui o éter e assim por diante. Então já aparecem aqui, a gente já pôde observar aqui no texto do Kepler da astronomia, da epítome da astronomia copernicana, essa temática, né? Então eu queria ressaltar isso. Ainda falando sobre os temas. Bom, chegamos então à tal metáfora do relógio, né? Em Kepler, a gente tem
a presença de uma noção de força. E mais do que isso, né, uma força que começa, como bem mostrou a professora Anastasia Guidi Tocaso, nesse artigo A Força que Move os Planetas, a referência está aí nos slides, essa força nasce numa perspectiva extremamente animista e vitalista, né? Como uma propriedade ativa da matéria, né? Como um poder intrínseco do Sol e dos corpos, né? Especialmente do Sol. E o Sol investido de uma posição central justamente para reinar sobre a criação. Em Kepler a gente encontra essas passagens, né? Reinar sobre a criação desde o centro do universo e irradiar sol, luz, calor e vida por todo o universo. Bom, é uma noção de... Primeiro, é uma noção dinâmica de força, e mais do que isso, é uma noção de força quase animista, quase vitalista. Bom, claramente uma noção de força desse tipo vai entrar em choque com uma imagem de natureza mecanicista. Porque na imagem de natureza mecanicista, toda ação é por contato, toda causalidade é eficiente, toda causação é eficiente, melhor dizendo. E, como se sabe, o mecanicismo tentava entender o mundo em termos de matéria e movimento. E fazia grande uso, nós vamos falar muito sobre isso nas próximas unidades do curso. O mecanicismo fazia grande uso da metáfora da máquina e a metáfora do relógio. Então a noção de força já é problemática em sua justaposição, em sua compatibilização com o mecanicismo. Mais ainda uma noção de força como a de Kepler. No entanto, como nós vimos aí na carta a Hohenberg, voltando aqui para a citação, o certo entusiasmo que Kepler expressa ao seu correspondente aqui. Então ele passa dessa pergunta, indago muito sobre as causas físicas, ele passa rapidamente para a metáfora da máquina. A minha impressão, escreve ele, é de que a máquina celeste não é como um animal divino, mas como um relógio. Então aqui ele afasta um animismo, um vitalismo e se aproxima de um mecanicismo. Mas sim como um relógio, prosseguindo com a citação, no qual todas as variedades de movimentos se explicam por uma simplíssima força magnética corporal, igual a um relógio em que todos os movimentos se formam via um peso simplíssimo. E ensino que a razão pode ser chamada de física por números e geometria. Então está aí a matematização, a ideia de matematização do Kepler. Mas aqui ele ao mesmo tempo abraça a metáfora da máquina, recusa a metáfora do animal, do organismo, abraça a metáfora da máquina, mas a analogia que Kepler faz é com uma força e com uma força magnética, que, como eu comentei há alguns momentos atrás, era justamente a força de mais difícil assimilação pelo quadro conceitual do mecanicismo. Né? O magnetismo é justamente o que vai dar mais trabalho para os filósofos naturais mecanicistas. A gente vai ver, por exemplo, a construção extremamente engenhosa e artificial que Descartes vai tentar fazer dentro da sua perspectiva mecanicista, dentro da sua perspectiva mecanicista nos princípios da filosofia, a construção que ele vai propor para explicar o magnetismo. Né? Era sempre uma pedra de tropeço para os mecanicistas. Então, veja, curiosamente, Kepler aqui invoca a metáfora da máquina, recusa a metáfora do animal ou do organismo, mas, ao mesmo tempo, introduz uma noção de força e uma noção análoga à força magnética, sendo que, em várias passagens da sua obra, ele falou sim de uma anima motrix, uma alma motora, uma alma motriz.
né? Então, há uma tensão. Inegavelmente, a noção de força traz uma preocupação legítima e ocupa de forma legítima um espaço conceitual que estava vago, quer dizer, faltava uma física celeste para embasar a astronomia física. Faltava uma física para embasar a astronomia e Kepler deu alguns passos nesse sentido, como a gente viu naqueles axiomas da força da gravidade, mas há uma tensão aí com a matematização, a metáfora do relógio, do mecanismo, né? E, em geral, a própria noção de força kepleriana provavelmente seria considerada muito vitalista e muito ainda propriedades ocultas e poderes intrínsecos da matéria para um auditório mecanicista. Ainda seria considerada muito suspeita para um auditório de preferências mecanicistas. Bom, ainda com relação ao espaço e à força, né, coloca-se o problema dos pontos vazios. Se os planetas ou outros pontos fisicamente importantes, como os centros de epiciclos, ali no sistema ptolomaico ou no sistema copernicano, né, se movem ao redor dos centros de movimento, que seriam equantes ou centros de deferentes ou pontos excêntricos, ali no sistema ptolomaico, mas esses pontos, que são centros para outros movimentos, encontram-se, por sua vez, vazios de corpos, são pontos apenas geométricos, de onde emanaria a virtude motiva que o faz girar. Então, aqui Kepler apresenta um interessante argumento ptolomaico, anti-epicíclico, anti-equantista, apoiando-se na sua noção dinâmica de força motiva. Ele diz, não faz sentido postular, como faziam os astrônomos tradicionais, Ptolomeu e Copérnico incluídos, movimentos ao redor de pontos vazios de corpos. Pontos que, por sua vez, podem se mover, como é o caso de um epiciclo que está apoiado num ponto que se move no deferente. Não faz sentido postular movimentos em redor de pontos vazios, pontos apenas no espaço. Porque a pergunta seria, bom, se precisamos de uma força motiva, de onde emana? De um ponto vazio? Do próprio espaço? Emana a força motiva? Isso seria absurdo. Então é um interessante argumento que Kepler retrospectivamente dirige aos sistemas astronômicos que postulavam movimentos em redor de pontos vazios, né? Esse argumento é exposto, né, resgatado, exposto aí pelo Bruce Stephenson, nesse livro Astronomia Física de Kepler. É um belo livro, não muito técnico, e muito interessante a respeito da astronomia física de Kepler, o pensamento, o estilo de pensamento científico de Kepler. Bom, um tema claramente presente em Kepler e que nós já mencionamos anteriormente várias vezes é a ruptura com o axioma platônico. Então, a partir do momento que Kepler começa a especular, né, com a hipótese vicária, com a órbita oval, ele já abandona, ele já rompe com o axioma platônico. Essa transformação conceitual, essa mudança conceitual não pode ser menosprezada. Quer dizer, é uma gigantesca modificação, né? Passar a fazer astronomia livre, por assim dizer, dessa constrição que era oferecida pelo axioma platônico, dos movimentos circulares, né? Então, nesse sentido, é a ruptura mais profunda que Kepler executa, né? Além de propugnar uma física baseada, uma
uma astronomia baseada em causas físicas, além de romper com os orbes e apoiar a ruptura de Tycho Brahe com os orbes, Kepler rompe com o axioma platônico. Né? E como vimos, para não dizer que os planetas giram em trajetórias puramente geométricas no espaço vazio, nós vimos que Kepler ainda tenta manter uma noção de um éter sutil. Né? Mas essa ruptura com o axioma platônico é o que autoriza, por exemplo, o professor Claudemir Tossato, um intérprete extremamente competente de Kepler, é o que autoriza o professor Claudemir a dizer que, nesse sentido, Kepler não foi um copernicano. Ele foi um copernicano no sentido de ser heliocêntrico. O próprio Kepler usa a expressão, o sistema correto é o sistema copernicano com algumas modificações. Né? O próprio Kepler usa esse linguajar, essa maneira de se expressar. Mas essas modificações não são pequenas. É um copernicanismo sem orbes, é um copernicanismo sem axioma platônico. Então, num sentido minimal, pode-se dizer que Kepler foi um copernicano, mas no que diz respeito a vários pontos centrais do copernicanismo, Kepler já não é mais um copernicano, ele já se liberta até do copernicanismo. Nesse sentido. E nesse sentido que se pode entender que Kepler já seja um astrônomo moderno. Não é preciso cometer nenhum anacronismo retrospectivo, nenhum presentismo, não é preciso ter nenhuma visão presentista para admitir que Kepler já é um astrônomo no sentido moderno. Né? Falamos já sobre o tema da harmonia, né, em Kepler, discorremos alguns momentos atrás sobre como Kepler enxergava as origens dessa harmonia no cosmos. Então, é uma harmonia que vem do Criador, vem dos arquétipos que estão presentes na mente do Criador, mas é uma harmonia desvendável pela mente humana. E a sua expressão matemática não é só uma expressão, é a própria natureza dessa harmonia ser matemática. Né? E como eu mencionei, isso foi tema da tese de doutoramento do professor Claudemir e de artigos que ele publicou subsequentemente. Então, aqui para concluir, eu apresento uma página da Astronomia Nova, em que o próprio Kepler ilustra, por meio de diagramas, os três sistemas, né? O copernicano, o ptolomaico e o tychobraheano. Né? Lembrando que eu comecei o vídeo anterior a este, né, o 7º vídeo, a nossa 7ª aula em vídeo, eu comecei justamente com uma recapitulação dos três sistemas, para que pudéssemos apreciar melhor em que sentido se dão as rupturas de Kepler, em que sentido Kepler rompe com a tradição, em que sentido Kepler já formula, já propõe, elabora uma astronomia moderna. Né? Eu comecei, então, o vídeo número 7 com essa recapitulação dos três sistemas. E parece apropriado, então, concluir esse vídeo número 8, essa nossa 8ª aula do curso de Filosofia e História da Ciência Moderna, com um diagrama da própria obra do Kepler. Né? Está ali na parte superior esquerda um pedaço do título da obra, como era costume na tipografia, na impressão da época, né? De Motibus Stellae Martis, né? Sobre o movimento da estrela Marte. E aí Kepler então vai trazer uma nova astronomia que rompe com os orbes, rompe com com os movimentos circulares e uniformes. E vejam, mais uma evidência de que a revolução astronômica, a assim chamada revolução astronômica, é um processo extremamente longo
laborioso, custoso, dilatado no tempo. Há uma imensa inércia dos sistemas conceituais, dos sistemas de crenças científicas envolvidos, né? Kepler, em 1609, ainda expondo os 3 sistemas que o precederam. O Giovanni Battista Riccioli, em pleno metade do século XVII, 1651, no frontispício do Almagestum Novum, ainda apresentando também os 3 sistemas. Né? Repare que Riccioli ainda não ilustra o sistema kepleriano nesse frontispício. Né? Ele ilustra o sistema copernicano, com trajetórias circulares, o sistema brahreano, com trajetórias circulares, e o sistema ptolomaico, com trajetórias circulares. Ele ainda não apresenta um sistema de órbitas elípticas como o de Kepler. Então, isso mostra que a recepção dessas ideias da nova astronomia de Kepler, essa recepção seria lenta. Então, eu já alertei para a necessidade de se precaver contra uma leitura retrospectiva do seguinte tipo, que veja a revolução astronômica como convergindo para Newton. Então, é importante nos guardarmos contra uma leitura desse tipo, quer dizer, interpretar toda a revolução astronômica como um processo de 2 séculos que converge para Newton, para a dinâmica, para a física newtoniana, para a mecânica clássica. Mas é inegável que parte da justificativa epistemicamente cogente de algumas teses, de algumas hipóteses de Kepler e dos copernicanos vai ser encontrada com Newton. Então, são 2 coisas diferentes. Uma é pensar no sistema de crenças, no estado, na configuração do sistema de crenças científicas da astronomia da primeira metade do século XVII, que peças ainda faltam e que peças seriam aportadas, seriam trazidas por Newton já no final do século XVII. Outra coisa seria dizer que, só se pode pensar a revolução astronômica se fechando, tendo seu coroamento com Newton. Isso seria uma visão por demais anacrônica, retrospectiva, presentista. Então, com isso, chegamos ao fim dessa nossa 8ª aula, desse nosso vídeo 8. Chegamos ao fim da parte 3 sobre Kepler e chegamos ao fim da unidade 1 do nosso curso de Filosofia e História da Ciência Moderna, sobre a Revolução Astronômica. A partir de agora, nos voltaremos nas próximas unidades do curso para o mecanicismo. Então falaremos bastante sobre Descartes, né, como um dos expoentes do mecanicismo e outros. E nos voltaremos também para Galileu. Né? Falaremos sobre o Galileu mecanicista, o Galileu atomista, o Galileu astrônomo, o Galileu polemista a respeito de cosmologia, o Galileu inovador do método e da visão de razão e experiência na ciência moderna. Então serão os nossos próximos tópicos nas próximas unidades, nas unidades subsequentes do curso. Então, muito obrigado a quem me acompanhou até aqui, a todos e todas que estão acompanhando o nosso curso. Estão todos e todas cordialmente convidados a assistir às outras aulas do nosso curso. Quem não assistiu os vídeos das aulas anteriores, está convidado cordialmente a assisti-los. Lembrando que a nossa página da disciplina de Filosofia e História da Ciência Moderna encontra-se nesse endereço aqui, bit.ly/FHCM2020. E nessa página vocês encontram links e caminhos para todo o restante do material da disciplina e para as outras disciplinas ministradas por mim no Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Então, por hoje é só. Agradeço a presença de vocês, agradeço e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!